Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, façam-nos companhia. O campo de futebol da União de Coimbra recebeu o espetáculo de Portas Abertas da companhia O Teatrão. Trata-se de um projeto de intervenção artística e comunitária que leva o espectador numa visita guiada ao Vale da Arregaça. Este é um projeto de intervenção na comunidade aqui do território da Arregaça, que começou em outubro com o mapeamento cultural que fizemos aos habitantes, aos trabalhadores desta zona e que nos ajudou a perceber melhor quem são as pessoas, o que é que elas fazem, como é que elas se relacionam com esta parte da cidade e o que é que elas acham sobre o que devia mudar aqui. E depois disso começámos, e a partir daí, a construir a dramaturgia e a perceber as dinâmicas e aquilo que nos interessava e que interessa às pessoas falar. E passámos a uma fase de entrevistas, de também encontrar parcerias, convidar as pessoas a participar e a construir ao mesmo tempo todo o trabalho com os atores e com o serviço educativo que participa também aqui neste projeto. A peça ela teve que ser adaptada aqui ao espaço do Campo da União por conta da situação pandémica que nós neste momento atravessamos. Inicialmente o espetáculo foi pensado como um grande percurso por este vale e que na verdade começava no bairro da Fonte do Castanheiro, depois ia à Sociedade de Porcelanas de Coimbra, vinha pela linha desativada da Lausanne, ia à Fonte do Castanheiro e acabava aqui no Campo da União. E neste momento a adaptação é que esta viagem vai passar-se toda aqui. Bem-vindos à Arregaça, o segredo mais bem guardado da cidade de Coimbra. Vamos levá-lo à descoberta das maravilhas deste espaço multifacetado, um vale cheio de potencial que hoje vamos desvendar a alguns eleitos. Assim. Assim! Assim! No fundo, aos que arriscam, aos que percebem entre os outros, aos audazes que se aventuram no desconhecido! Então, o espetáculo são 5 núcleos: o bairro, a Sociedade de Porcelanas, a linha, a Fonte do Castanheiro e o União de Coimbra. São 5 atores do Teatrão, que simultaneamente são os professores do serviço educativo e que na verdade são os narradores de cada um destes universos particulares e este mapeamento que nós fizemos do território. E portanto a viagem é conduzida por estes narradores que em cada núcleo têm uma turma e têm os alunos do Teatrão a participar, portanto é também muito interessante porque os próprios alunos trabalham com os professores, trabalham com os atores profissionais, é uma experiência um bocadinho diferente daquilo que nós temos feito com estes projetos. Neste momento, também por conta da contingência toda a que estamos sujeitos, ele tem
apenas os alunos do Teatrão, que são 80, e depois tem 10 músicos a tocar ao vivo da Associação Salatina, aqui também da Arregaça, situada aqui na Arregaça, e os 5 atores do Teatrão e toda a equipa técnica que está por trás, a frente de casa, os técnicos, a direção técnica, a direção musical, a cenografia, os figurinos, o apoio vocal, o movimento. Pronto, uma grande equipa, que são aqueles que são mais invisíveis e que nunca se vêem. Nós vamos conhecer o espaço. Ao longo da nossa visita, nós vamos conhecer as pessoas. Ao longo da nossa visita, nós vamos conhecer as pessoas no espaço e perceber o espaço que ocupam estas pessoas. O espaço é este, estas casas pitorescas. Oh, a bela casa portuguesa, com certeza. Com pão e vinho sobre a mesa. Talvez algumas já não tenham mesas. Nem quartos, nem camas, nem... As paredes mantêm-se erguidas. E a memória de um bairro com vida ainda ecoa nestas ruas. Escutem! O mais complicado para mim até nem tem a ver com a parte da voz e com a parte deste trabalho, destas diferenças que são necessárias quando se fala ao microfone, quando não se fala ao microfone. Para mim é chamar a comunidade para este tipo de projetos, que são muito importantes. Eu acho que as pessoas estão pouco habituadas a este tipo de intervenções. A arte tem como missão intervir. E intervir em qualquer momento, sobre qualquer situação. Pode ser uma situação boa, pode ser uma situação má, mas intervir para mudar, intervir para criar hábitos diferentes, intervir para criar mudanças na sociedade. E as pessoas ainda não estão habituadas a isso. Eu senti que o Teatrão, ao longo do processo, teve algumas dificuldades em chegar às pessoas, a entrevistar as pessoas, em falar com as pessoas e que as pessoas falassem com eles, porque isto é uma construção que é feita ao longo de muito tempo. E depois, quando eu chego a este tipo de projetos, eles já estão, essa parte toda mais difícil já desapareceu. Aquilo que eu tenho que fazer é verificar onde são os locais onde as coisas estão a passar, ver as características acústicas, ver como é que eles podem, de alguma forma, rentabilizar as características de cada espaço. Esse trabalho foi feito com um percurso pela Arregaça, que depois acabou por ser tudo alterado, não é? Viemos para aqui. As pessoas que moravam aqui faziam um pouco de tudo. Havia alfaiates, havia carpinteiros, havia bombeiros, polícias. O meu pai era guarda prisional. E outros trabalhavam nas fábricas, 10 minutos. Daí diabo que havia por aí. A Escola da Noite apresentou a peça Palhaço Velho Precisa-se. Nesta criação, a Companhia de Teatro regressou a um autor pelo qual tem um carinho especial, Matei Wisniewski. Este espetáculo leva o espectador numa viagem de humor, tensão e traição. Pepino, tu aqui? Sim, meus meninos, sim, meus queridos, é um milagre, um verdadeiro milagre. Foi Deus Nosso Senhor que nos reuniu. Estás a chorar, Nicolò? Estás a chorar? Sim, estou a chorar, Pepino. Estou a chorar. Eu também estou a chorar, Nicolò. Eu também estou a chorar. Para de chorar. E eu? Para! E eu também estou a chorar, rapazes. Ai, nós os três de novo reunidos. A vida é bestial. Ora bem, pois a peça não se pode dizer que tenha um grande enredo, não é? Se calhar, se nós percebermos que uma das influências do Wisniewski é Samuel Beckett, e se percebermos que em particular é a peça maior do Beckett, À Espera do Godot, também percebemos que À Espera do Godot criou uma ruptura importantíssima, não só no teatro, mas na narrativa. Portanto, o teatro
passou a ser possível sem que houvesse propriamente um enredo e uma ação complicada, não é? Percebemos que um conjunto de micromovimentos e de micro-histórias sucessivas podiam fazer uma peça. Porque em À Espera do Godot também o Godot não chega a aparecer, não é? E, portanto, o enredo fica frustrado sempre, não é? Ele é invocado, mas nunca aparece. E, portanto, a história não é quase nenhuma. O que vale é realmente a atuação, os atores, o que eles fazem. Está escrito ou não está escrito? Pepino. É muito em baixo? Não vejo até aí. É porque ficaste de boca aberta. Olha, está escrito Pepino ou não está escrito Pepino? Esse Pepino, que sabemos nós dele? Sabe-se quem é este Pepino? Sou eu com os diabos, ninguém senão eu. Pepino pode ser qualquer pessoa. Há milhares de Pepinos. Toda a gente se pode chamar Pepino, não? Sim. Toda a gente? Como assim? Está escrito Pepino. E Pepino sou eu. Aqui a situação é essa, quer dizer, 3 velhos palhaços vêm à procura de um emprego, respondem a um anúncio de emprego. No fundo, é uma situação social, eles não vêm propriamente atuar no circo, mas vêm preparados com as suas malas para atuar, para fazer um casting, no fundo, não é? E depois percebem que afinal se conhecem. Não só se conhecem, como trabalharam juntos muito tempo, não é? E claro, há toda a recordação dos momentos vividos, dos seus números, como faziam, tudo isso é invocado, mas como pano de fundo sempre a concorrência. Há um sentimento, há afetividade entre eles, mas ao mesmo tempo essa afetividade é sempre condicionada pelo facto de eles quererem ganhar o emprego, porque precisam de ganhar o emprego, porque estão numa situação de precisar de sobreviver. Há várias camadas de leitura e de compreensão possíveis desta peça, não é? E nós vamos percebendo ao longo da peça que esta morte de que se fala, esta morte antecipada que é também a morte deles, quer dizer, eles estão... É uma metáfora para a morte da arte. Não é da arte, para a morte na arte. Isto é, para a morte das sucessivas formas artísticas que se vão criando, desenvolvendo, morrendo, substituindo por outras, etc. Não te lembras quando eu te apanhava com ganchos pelo fundo das calças? Olha, ele não se lembra. Mas onde? Quando? Que gancho? Esqueceu tudo. Esqueceste tudo. Como é que pudeste esquecer uma coisa desta? Quando penso que estão a falar com quem vos ensinou o ofício. Tu ensinaste-nos o ofício. Deves estar a brincar. O trabalho teatral e em particular nesta peça, os atores estão muito envolvidos, não é? São 3 atores que fazem de palhaços, velhos palhaços, e estão muito envolvidos fisicamente, não é? É um trabalho muito físico. É muito textual, mas muito físico também. Portanto, nós quisemos ter alguma garantia, fizemos uma bateria de testes. Foi um processo muito complicado. Nós estávamos exatamente a começar quando tivemos que ficar confinhados. E lá ficámos confinhados em casa durante um tempo. Aproveitámos para trabalhar questões dramatúrgicas, etc. Mas foi muito complicado. Trabalhar à distância no teatro é praticamente impossível, não é? O teatro exige a presença. O teatro é o corpo dos atores, fundamentalmente, em trabalho. Portanto, esse trabalho revelou-se muito difícil. Esmagai-me sob os vossos pés. Não gritarei, não resmungarei, não proferirei nenhuma palavra. O caos brotou em nós. Cabrita é o mais recente álbum de João Cabrita. O saxofonista conta com colaborações de Dead Combo, Paulo Furtado, Sam da Kid e muitos outros. Depois de 30 anos de carreira e muitos concertos, este é o primeiro álbum a solo do músico.
Este disco começou por ser feito sem objetivo. Tive ali no final do ano de 2018, início de 2019, tive um interregno nos concertos, por um acaso, não estive ali 2 meses a prever que não ia tocar ao vivo, e então resolvi fechar-me em casa a compor a título de exercício criativo. E assim foi, comecei a fazer uns temas sem muita ideia do que queria fazer. E então fui fazendo e depois comecei a pensar melhor na coisa e a desenhar uma espécie de quarteto de saxofones com um acompanhamento mínimo de banda e basicamente comecei por aí. Fui compondo, comecei por fazer uma coisa mais académica com um afrobeat e depois um reggae, depois a seguir comecei a ter um bocadinho mais de abertura e quando cheguei ao terceiro tema, que foi o Whatever Blues. Fui andando por aí fora até certo ponto, para aí até teve aí uns 10 ou 9 temas, e esta percebi que estava ali meio encrencado e não andava nem para a frente nem para trás. Lembrei-me de dar um toque ao Tó Tribos, que sei que costuma fazer uma coisa parecida comigo, que é que sempre que tenho uma ideia de um riff ou de um gancho qualquer, guardo numa espécie de gaveta de ideias para depois utilizar em alturas de maior necessidade. E liguei-lhe e perguntei: olha, não tens aí nenhum tema por acabar, que não tenha ido parar a lado nenhum, ou uma sobra de alguma coisa dos Dead Combo, ou o que quer que seja, que é para eu me divertir a trabalhar por cima? E ele disse: sim, tenho aqui várias. Ele mandou-me um, foi o Dancing with Bullets, e ele mandou-me aquilo de manhã, ouço o tema, monto logo uma sessão e começo a improvisar por cima e a construir o tema que está no disco, o Dancing with Bullets. Isto deu-me um ânimo para levar as coisas mais além e tentar fazer este tipo de coisas com mais gente. Nem toda a gente tinha a agenda tão disponível, de maneira que a única pessoa que de facto com quem fiz o mesmo tipo de processo foi mais tarde com o Sam the Kid. A partir daí fui trabalhando até ter à volta de 20 e tal temas, 21. Tive de mudar um bocadinho o paradigma, que foi começar a chamar pessoas com quem tenha tocado antes para contribuírem criativamente para os temas que já tinha. Basicamente o que eu queria era uma espécie de resumo destes 30 anos de festa, de discos, de concertos, de viagens de carrinha, de sorrisos, de abraços, de zangas, de lágrimas, de emoções, de todas aquelas. E acho que de certa forma, infelizmente não consegui pôr toda a gente, o que seria quase impossível. Mas estou muito feliz com esta espécie de amostra destes meus amigos todos, e sinto-me uma pessoa muito rica por ter esta malta toda amiga que participou neste disco. Quanto aos tempos atuais em que estamos a viver, esta situação do Covid, isto afeta-nos profundamente porque como é sabido, os espetáculos começaram por estar proibidos e agora são feitos com condicionantes muito rígidas que os tornam bastante pouco viáveis. O mais assustador para mim é o quanto isto prejudica a classe, as pessoas que trabalham neste meio, porque neste momento estamos a falar não só de artistas, que de certa forma têm algumas instituições que os apoiam, não do Estado, porque isso, nesse aspecto está a falhar bastante,
mas a gestão dos direitos conexos e a Sociedade Portuguesa de Autores estão a fazer um bom trabalho de apoio aos artistas em geral. Mas ficam para trás a malta toda técnica e de apoio às artes, que é o mais triste nesta história toda. Pessoas a passar muitas dificuldades e nós temos de estar a fazer um esforço adicional, a marcar concertos de angariação de bens alimentares, a fazer recolhas, porque há pessoas mesmo abaixo do limiar da pobreza e isto é, mais uma vez, é a tristeza que é consequência do facto de não haver uma espécie de estatuto de intermitência para a nossa profissão. Não estamos a falar de pessoas que não pagaram impostos ou que não pagaram a segurança social, não. São pessoas que cumpriram todas as suas obrigações fiscais e sociais e estão em déficit, não estão a ser atendidas. Há muitas necessidades e pessoas com famílias, com crianças, quer dizer, é bastante triste. O que eu quero esperar é que isto agora evolua no sentido de haver uma luz no fundo deste túnel, porque agora basicamente temos que fazer é aguentar e apoiar-nos uns aos outros. Action. Obrigada pela vossa companhia em mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Marcamos encontro já no próximo programa. Até lá!